Imagine um segredo tão profundo que pode destruir uma família inteira. Um homem casado. Uma mulher misteriosa. E uma escolha que muda tudo. O que começa como um simples encontro em um café se transforma em uma rede de desejo, mentiras e traição. Mas cada passo em direção ao prazer esconde também o caminho para a ruína. O que acontece quando a verdade vem à tona? E quando o amor se transforma em veneno? Esta é a história de um caso proibido que não destrói apenas 2 vidas, mas 3. A noite estava pesada. O céu de São Paulo parecia um cobertor escuro, sem estrelas, sufocante. As luzes dos prédios brilhavam como olhos atentos, vigiando cada movimento da cidade. Ricardo caminhava rápido pela rua molhada após uma breve chuva de verão. O som dos seus sapatos contra o asfalto ecoava como batidas de tambor dentro de sua cabeça. Ele respirava fundo, tentando acalmar o coração que pulsava forte demais. Na mão, segurava o celular com firmeza, como se fosse uma âncora. Uma mensagem brilhava na tela. Estarei no café da esquina. Venha sozinho. Ricardo leu aquelas palavras pela 5ª vez, cada letra queimando sua consciência. Ele era casado. Vivia com Laura há quase 10 anos. Tinha uma filha pequena, Clara, que sempre sorria ao vê-lo chegar em casa. Mas mesmo assim, lá estava ele, prestes a cruzar uma linha invisível que poderia destruir tudo. O cheiro de café recém-passado escapava pela porta do pequeno estabelecimento. As mesas estavam quase todas vazias. O relógio marcava 9 da noite. Lá dentro, sentada próxima à janela, estava Helena. Seu cabelo solto caía sobre os ombros como ondas escuras. Os olhos dela brilhavam com uma mistura de desejo e perigo. Quando Ricardo entrou, sentiu um arrepio subir pela espinha. O ar parecia mais denso, como se cada molécula conspirasse contra ele. Helena levantou o olhar e sorriu lentamente. Aquele sorriso era um convite, mas também um aviso. Ricardo engoliu em seco. Sentou-se diante dela, tentando esconder a tensão. O silêncio inicial pesava como chumbo entre os dois. O barulho distante de uma colher batendo numa xícara parecia um trovão. Finalmente, Helena falou com voz baixa e firme. Eu sabia que você viria. Ricardo fechou os olhos por um instante. Seu peito ardia. Naquele momento, percebeu que cada passo que desse a partir dali não teria mais retorno. O destino de 3 vidas estava prestes a se entrelaçar em um segredo sombrio. E o primeiro fio já tinha sido puxado. O café parecia mais silencioso do que deveria. Cada som era ampliado dentro da mente de Ricardo. O tilintar das xícaras. O rangido da porta quando alguém entrava e saía. Até a respiração de Helena parecia ecoar como música proibida. Ele tentou sorrir, mas seus lábios tremeram. Helena inclinou-se sobre a mesa, aproximando o rosto do dele. O perfume dela o envolveu como uma teia invisível. Doce, forte, inescapável. Ricardo desviou o olhar, mas Helena segurou sua mão com firmeza. A pele dela era quente. O toque queimava, ao mesmo tempo em que congelava seus ossos. Você tem medo? Ela perguntou, com voz quase sussurrada. O coração de Ricardo bateu tão alto que ele achou que todos no café podiam ouvir. Ele não respondeu. Seus olhos se prenderam ao movimento da boca de Helena. Lenta, precisa, hipnótica. O mundo fora daquela mesa deixou de existir. Ele pensou em Laura. Pensou em Clara. O sorriso inocente da filha parecia surgir diante dele como um reflexo quebrado. E, mesmo assim, não afastou a mão. Helena sorriu. Aquele sorriso carregava algo perigoso, como um segredo guardado por tempo demais. Você sabe que nada será igual depois de hoje, disse ela. Ricardo sentiu a garganta seca. As palavras ficaram presas, mas sua mente gritava. Ele podia levantar e ir embora. Podia cortar aquele fio antes que se tornasse uma corda sufocante. Mas não fez isso. O silêncio entre eles foi quebrado pelo garçom trazendo 2 xícaras de café. O cheiro forte subiu no ar. Ricardo fechou os olhos, tentando recuperar o controle. Helena ergueu a xícara, seus dedos longos contornando a porcelana. Os olhos dela nunca deixaram os dele. Um olhar que prometia prazer. E também ruína. Ricardo tomou o primeiro gole. O líquido quente queimou sua língua. Era amargo, quase insuportável.
E, ainda assim, ele continuou bebendo. Naquele instante, entendeu que estava preso. Preso ao desejo. Preso ao segredo. E, ao aceitar aquele café, tinha aceitado também o início do fim. A madrugada caía pesada sobre a cidade. O café já estava fechado. Do lado de fora, o vento soprava pelas ruas vazias, carregando o cheiro de terra molhada. Ricardo e Helena caminharam lado a lado, sem dizer palavra. Cada passo parecia um pacto silencioso. As luzes amarelas dos postes criavam sombras alongadas, como espectros que o seguiam de perto. Ricardo sentia a respiração acelerada. Suas mãos suavam. O coração batia tão forte que quase o sufocava. De repente, Helena parou. Virou-se devagar e encarou-o. Os olhos dela tinham um brilho que misturava ternura e perigo. "Você não precisa voltar para casa ainda", disse, em tom baixo, quase hipnótico. Ricardo estremeceu. As palavras dela eram uma chave. E ele sabia exatamente a porta que elas abririam. Houve um silêncio profundo. Nenhum carro na rua. Nenhum ruído além do som do vento batendo nas árvores. Helena se aproximou um passo. A mão dela tocou o braço dele. Leve, mas tão intenso que pareceu atravessar a pele até o osso. Ricardo fechou os olhos por um instante. O cheiro do perfume dela, o calor do toque, a proximidade, tudo girava como um turbilhão. Ele sabia que deveria recuar. Sabia que cada segundo aumentava o peso da traição. Mas não recuou. Ao contrário, sua mão subiu lentamente até encontrar a dela. Foi o primeiro toque verdadeiro. Simples. E devastador. Helena sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas que trazia a certeza de que havia vencido. Naquele momento, Ricardo não pensava em Laura. Não pensava em Clara. Não pensava em nada além do calor daquela mão. Um trovão distante cortou o céu, anunciando tempestade. Era como um aviso, mas Ricardo não quis ouvir. Seguiu em frente com Helena, cada passo mais fundo dentro da escuridão que começava a engoli-lo. E, sem perceber, deu início à queda que iria arrastar todos ao redor. A chuva começou de repente. Grossas gotas caíam sobre o asfalto, formando poças que refletiam as luzes dos postes como espelhos partidos. Ricardo e Helena correram até a entrada de um prédio antigo, buscando abrigo sob a marquise enferrujada. O som da tempestade era ensurdecedor. Relâmpagos cortavam o céu como lâminas afiadas. O cheiro de chuva misturava-se ao perfume dela, preenchendo todo o ar. Ricardo respirava rápido. Seus cabelos encharcados colavam na testa. As roupas úmidas grudavam em seu corpo, aumentando o desconforto. Helena, ao contrário, parecia calma. Observava a chuva como se fosse um espetáculo criado apenas para eles. Ela se aproximou mais. O calor do corpo dela contrastava com o frio da noite. Ricardo tentou falar, mas a voz não saiu. A garganta estava seca, sufocada por tudo o que não deveria acontecer. Helena ergueu a mão e tocou o rosto dele. Seus dedos deslizaram pela pele molhada. O toque foi suave, mas cada segundo prolongado parecia uma sentença. Os olhos dela estavam fixos nos dele. Havia algo ali, não era apenas desejo. Era poder. Era controle. Um trovão sacudiu a rua, e Ricardo fechou os olhos. Quando abriu, percebeu que já não havia distância entre eles. O primeiro beijo aconteceu ali, sob a tempestade. Foi intenso, urgente, como se o mundo pudesse acabar a qualquer instante. O gosto de chuva misturado ao café ainda presente na boca de Ricardo criou um sabor amargo, quase metálico. Ele sentiu o corpo inteiro estremecer. O coração disparou. E naquele instante, tudo o que existia era ela. Quando se afastaram, Helena sorriu de forma enigmática. "Agora não tem mais volta", disse em tom firme, quase solene. Ricardo sentiu o peso daquelas palavras cair sobre seus ombros como uma corrente invisível. Ele sabia que estava preso. Sabia que tinha cruzado um ponto sem retorno. O som da tempestade parecia aplausos sombrios. E, enquanto a chuva lavava a cidade, Ricardo compreendeu que nenhuma água seria capaz de limpar a mancha que havia acabado de criar. A chave girou lenta na fechadura. Ricardo empurrou a porta de casa com cuidado, como se o peso da culpa pudesse fazer barulho. O relógio da sala marcava quase 2 da manhã. O silêncio era absoluto,
quebrado apenas pelo leve tic-tac que parecia bater dentro do peito dele. Laura dormia no sofá. A televisão ainda ligada iluminava seu rosto com uma luz azulada, dando a ela uma aparência frágil e quase espectral. Sobre a mesa, havia um prato de comida já frio, cuidadosamente coberto por um pano de prato. Ricardo sentiu um nó na garganta. Cada detalhe da cena era um lembrete cruel da vida que ele estava traindo. Ele fechou a porta devagar e caminhou até Laura. O cabelo dela caía sobre o rosto. Ela respirava calma, alheia ao caos que crescia dentro dele. Ricardo ajoelhou-se ao lado do sofá. A mão estendeu-se instintivamente para tocar o braço dela, mas parou no ar. Não teve coragem. Um cheiro suave de sabonete vinha da pele de Laura. Era um cheiro familiar, acolhedor. Um cheiro de casa. E, no entanto, aquele perfume já não parecia suficiente para afastar o outro, o perfume doce de Helena, que ainda impregnava suas roupas e sua mente. Ele fechou os olhos, tentando apagar o gosto da chuva, o calor do beijo, a intensidade do toque. Mas era inútil. As lembranças estavam gravadas como ferro em brasa. Laura se mexeu no sofá, abrindo os olhos devagar. Você demorou. Está tudo bem. A voz dela era sonolenta, frágil. Ricardo engoliu em seco. Forçou um sorriso. Sim, estava resolvendo coisas do trabalho. As palavras saíram como pedras, pesadas, cortando por dentro. Laura sorriu suavemente, ainda meio adormecida. A confiança dela doía mais do que qualquer acusação. Ela se aconchegou de novo no sofá e voltou a dormir. Ricardo ficou parado, olhando para ela, sentindo-se menor a cada segundo. Naquele silêncio de madrugada, o peso da traição tornou-se insuportável. Mas, mesmo esmagado pela culpa, ele sabia que não conseguiria parar. O veneno já estava dentro dele. E, como uma doença silenciosa, começava a se espalhar por tudo. O dia amanheceu cinzento. O sol parecia escondido atrás de um véu de nuvens pesadas, como se recusasse iluminar aquela casa. Ricardo sentou-se à mesa do café da manhã, mas não tinha fome. O pão permanecia intocado no prato. O café esfriava lentamente dentro da xícara. Laura arrumava a mochila da filha na cozinha. Clara, anda logo, você vai se atrasar para a escola. A voz dela era calma, mas firme. Uma voz que enchia o espaço com a rotina de todos os dias. Ricardo observava em silêncio. Cada gesto de Laura parecia normal. Mas, de repente, ele percebeu algo. O olhar dela pousava nele por alguns segundos a mais. Não era apenas carinho. Era um olhar atento. Investigativo. Laura não perguntou nada. Mas seus olhos diziam muito. Ricardo desviou, incomodado. O peso da noite anterior ainda latejava dentro dele como uma ferida aberta. Clara correu até a mesa e abraçou o pai com força. O riso dela ecoou como uma melodia inocente. Ricardo fechou os olhos e sentiu o abraço apertado da filha. Por um instante, desejou poder apagar tudo, voltar atrás, ser apenas o marido e o pai que deveria ser. Mas quando abriu os olhos, o rosto de Helena atravessou sua mente como um relâmpago. O perfume dela ainda estava em sua pele. E então veio o susto. Na tela do celular, escondido sob a mesa, uma nova mensagem piscava. Não consigo parar de pensar em você. Ricardo engoliu em seco. Seu coração disparou. As mãos tremeram levemente. Ele rapidamente virou o celular de cabeça para baixo, mas não foi rápido o suficiente. Laura viu o movimento. Ela não disse nada. Apenas ficou olhando, em silêncio, com um pequeno franzir de sobrancelhas. Foi rápido, quase imperceptível. Mas Ricardo sentiu um arrepio na espinha. Era o primeiro sinal. O primeiro rastro da sombra que começava a invadir seu lar. E, no fundo, ele sabia. Laura já desconfiava. A noite estava silenciosa demais. O relógio da sala marcava quase 11. Laura dizia estar cansada, mas não foi dormir. Permaneceu no quarto, com a porta entreaberta, esperando. Ricardo estava no sofá, fingindo assistir à televisão. O brilho da tela refletia em seus olhos, mas a mente estava distante. O celular vibrava em suas mãos. Mais uma mensagem de Helena. Quero te ver amanhã. Não suporto esperar. Os dedos de Ricardo hesitaram.
Ele sabia que deveria apagar. Sabia que deveria jogar fora aquele celular, aquela vida paralela. Mas não conseguiu. Laura observava em silêncio, oculta na penumbra do quarto. Cada vibração do aparelho era como uma lâmina cortando o coração dela. Ela se levantou devagar, pés descalços no chão frio. A respiração controlada, como se cada passo fosse calculado. De repente, a voz dela quebrou o silêncio. Com quem você fala tanto, Ricardo? O corpo dele travou. O sangue gelou nas veias. Ele tentou esconder o celular, mas já era tarde. Laura estava diante dele. Os olhos dela não eram mais suaves. Havia neles um brilho duro, frio, quase cortante. Me mostra o que está escondendo. Ricardo tentou inventar uma desculpa. A boca se abriu, mas nenhuma palavra fez sentido. Laura avançou e arrancou o celular das mãos dele. O gesto foi rápido, desesperado. O coração de Ricardo parou por um segundo. O silêncio foi substituído pelo som cruel das notificações. A tela iluminou o rosto de Laura. Mensagens, fotos, confissões escritas em letras digitais que gritavam mais alto que qualquer voz. O mundo dela desmoronou em segundos. Os olhos marejaram. O corpo tremeu. Mas a voz saiu firme. Quem é Helena? Ricardo não conseguiu responder. O peso da verdade era esmagador demais. Naquele instante, a tempestade que ele havia criado dentro de si rompeu as paredes da casa. E o que antes era apenas segredo, agora era destruição. O silêncio que se seguiu foi mais cruel do que qualquer grito. Laura ainda segurava o celular. As mãos tremiam, mas os olhos estavam fixos em Ricardo. Não havia mais dúvida. Não havia mais máscara. Ricardo tentou se aproximar. Tentou tocar o braço dela. Mas Laura recuou com um gesto brusco, como se o toque dele fosse veneno. Você destruiu a nossa família, disse ela, com a voz quebrada, mas firme. Cada palavra atingia Ricardo como um golpe. Ele tentou se explicar. Tentou falar de arrependimento, de confusão, de fragilidade. Mas nada era suficiente. Nada poderia apagar aquelas mensagens que brilhavam na tela como chamas queimando o que restava da confiança. Clara apareceu na porta do quarto, sonolenta, assustada com as vozes tensas. Mamãe, papai. O coração de Ricardo se despedaçou ao ver a filha. O olhar inocente dela era como um espelho que refletia toda a sujeira de suas escolhas. Laura correu até a menina, abraçando-a com força, como se quisesse protegê-la de um monstro. Um monstro que, ironicamente, estava ali, na forma do homem que deveria ser pai e marido. Ricardo caiu de joelhos no chão. As lágrimas desciam quentes, mas não traziam alívio. Enquanto isso, no celular ainda nas mãos de Laura, uma nova mensagem apareceu. Eu te espero amanhã, meu amor. O nome brilhava na tela. Helena. Laura lançou um olhar gelado para Ricardo. Um olhar que dizia mais do que 1000 palavras. Não havia perdão. Não havia retorno. Naquele instante, Ricardo percebeu. 3 vidas haviam sido destruídas. A dele, a de Laura e, principalmente, a de Clara, que carregaria para sempre a cicatriz invisível daquele segredo. Do lado de fora, a cidade seguia viva, indiferente. Carros passavam. A chuva começava outra vez, batendo contra as janelas como dedos impacientes. Mas dentro daquela casa, tudo estava em ruínas. O silêncio tomou conta. Um silêncio pesado, definitivo. O silêncio de um lar que nunca mais seria o mesmo. E assim, o segredo de Ricardo, nascido em sussurros e toques furtivos, terminou em gritos mudos e corações despedaçados. O preço da traição estava pago. E ninguém saiu inteiro. Se você gostou dessa história cheia de suspense e mistério, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Compartilhe suas opiniões nos comentários. Eu quero muito saber o que você achou desse final impactante. E se você tiver alguma ideia de história ainda mais intrigante, comente aqui embaixo. Quem sabe a sua sugestão não vira o próximo vídeo do canal. Até a próxima!